E nesse vídeo eu quero te contar sobre a informação trazida do futebol argentino sobre a possibilidade de Rafael Santos Borré voltar para o River Plate. Isso mesmo, Marcelo Gallardo, treinador do River, teria pedido o colombiano caso Borja saia da equipe argentina. E nesse vídeo eu quero te trazer mais detalhes sobre essa possibilidade. Além disso, eu quero te falar também sobre Ener Valencia, porque o presidente Alessandro Barcelos, na reunião que teve com a imprensa, falou sobre o mercado de Ener Valencia e disse que o jogador tem mercado nesse fim do ano e até falou aonde que ele teve sondagens, não só da Arábia Saudita, mas também do futebol brasileiro. E quero te falar também sobre Alan Patrick, que ainda ontem no jogo contra o São Paulo foi perguntado sobre possibilidade de título do Campeonato Brasileiro. E ele não mentiu, disse para não descartar o Internacional. Mas só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Muito boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, eu quero falar para vocês também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades, não perde tempo, clica no primeiro link na descrição, compra mesmo, agora mesmo, no primeiro link, o Ativo Ultra. Lembrando, a entrega é totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o Internacional. O Inter que ainda está em São Paulo, o Inter fica até o jogo contra o Bragantino nesta próxima quarta-feira, tanto que até por isso o técnico Roger Machado relacionou o Gabriel Carvalho pensando nessa partida contra o Bragantino, e o Inter está treinando nesse momento em Atibaia. O Inter treina nessa segunda, nesta terça pela manhã e à tarde viaja para Bragança Paulista. O time que deve ir a campo é mais ou menos o mesmo que venceu São Paulo por 3-1, com duas alterações: a entrada do Gabriel Carvalho na vaga do Gustavo Prato e a saída do Gabriel Mercado, que tem ainda uma lesão que a gente não sabe. A assessoria do Inter ainda não informou o que aconteceu dentro dos exames do Gabriel Mercado no seu joelho esquerdo, e com isso, dois jogadores brigam por uma vaga: Augustin Rogel e também Cleiton Sampaio. Um desses dois devem ser titular e formar a dupla de zaga com o Vitão. No mais, vai ser o mesmo time que venceu o São Paulo por 3-1, tá bom? Mas o que eu quero começar falando com vocês é sobre Alan Patrick, que ainda ontem na zona mista, lá do Morumbis, falou sobre a possibilidade de título do Campeonato Brasileiro. Ele foi perguntado por um jornalista lá da ESPN de São Paulo se era um erro descartar o Internacional nessa briga pelo Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez, depois que o Inter encarou aí uma sequência de 6 jogos consecutivos sem perder, é a primeira vez que a imprensa do centro do país volta a falar do Internacional. E mais, volta a falar bem, dizendo que Inter, Palmeiras e Botafogo têm os melhores futebol do Brasil nesse momento dentro do Brasileirão. O Inter, a gente sabe, tem 41 pontos, mas tem 2 jogos a menos. Se o Inter vencer esses 2 jogos, que é contra agora nessa quarta-feira contra o Bragantino, e um outro jogo que tem para fazer contra o Flamengo no estádio Beira-Rio, a gente sabe que hoje a fase do Flamengo é horrível, e se o jogo fosse hoje, o Inter seria favorito. A gente não sabe como é que vai ser daqui 2 semanas, se o Flamengo já vai ter se consertado, se já vai estar eliminado da Libertadores e só vai ter a Copa do Brasil. A gente não sabe ainda como que vai ser o Flamengo. Mas o fato é que o Inter pode chegar a 47 pontos no Campeonato Brasileiro. E se o Inter chega a 47 pontos, o Inter fica a 9 em relação ao Botafogo, tendo um jogo direto para fazer contra o Botafogo, que é na penúltima rodada. Ou seja, se o Inter vence esse jogo direto, a distância real mesmo, possível, é de 6 pontos. Imaginando que o Inter vai ganhar os 2 jogos atrasados e vai ganhar também esse jogo direto que tem contra o Botafogo no Beira-Rio. Visto isso, o repórter fez essa pergunta se era um erro descartar o Internacional na briga do título do Campeonato Brasileiro. E o Alan Patrick até brincou, deu uma risadinha: olha, acho que é um erro. O Inter vem nessa fase boa, óbvio, a gente está trabalhando, a gente vai continuar trabalhando para não perder o foco. A gente, quanto mais vai vencendo, a gente mais começa a olhar para a parte de cima da tabela, mas a gente não pode perder o foco nesse momento. E é exatamente o que disse o Roger Machado. Ele disse: olha, o otimismo tá voltando, mas a gente não pode esquecer de onde veio esse otimismo. Veio do trabalho. A gente não tá vencendo à toa. A gente não começou a ter uma fase boa do nada. Tudo isso aconteceu graças ao nosso trabalho, dedicação nos treinos. E isso tem que continuar acontecendo. E o discurso do Alan Patrick está bem associado com o que disse o Roger Machado dentro da sua entrevista coletiva. Mas ele disse: olha, não descarta o Inter. É um erro descartar o Inter nesse momento da briga do título do Brasileirão. Hoje, em chances de matemática, tá? Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, a chance do Inter ser campeão brasileiro é de 0,4%.
a cada rodada sobe, mas ainda uma porcentagem ainda bem pequena em relação ao Botafogo, que tem 54% de chance. Outra situação que eu quero trazer agora para vocês é para falar sobre Ener Valencia. Porque naquela reunião do presidente Alessandro Barcelos com a imprensa, ele foi perguntado ali, ele estava explicando a valorização do elenco do Inter, que de 2023 para 2024 teve 80% de valorização. O Inter valorizou em 80% seu elenco, segundo o Transfer Market. Isso que o Transfer Market nem conta o Gabriel Carvalho, que está com preço irrisório por lá. E ele disse, por exemplo, da situação do Ener Valencia. Ele falando que o Ener Valencia é um jogador que tem mercado na Arábia Saudita, porque o Transfermarkt, por exemplo, coloca que o Valencia tem um valor hoje de quase 8 milhões de euros. A gente sabe que dificilmente o Inter conseguiria vender o jogador nesse preço. Mas ele disse, olha, o Valencia tem mercado na Arábia, o Inter recebeu algumas sondagens da Arábia e não só da Arábia, do mercado brasileiro. Houveram sondagens, não propostas, mas sondagens de clubes do futebol brasileiro pelo Ener Valencia. Ou seja, não é só a Arábia que o Valencia tem mercado. Dentro do Brasil, ele também tem mercado. E essa é uma informação que a gente não sabia. Que o Inter tinha sido procurado por clubes brasileiros. E a gente pode imaginar Botafogo, Palmeiras, clubes com uma maior capacidade financeira, tenham procurado o Internacional para saber da situação do Ener Valencia, que tem contrato com o Inter ainda até o final da próxima temporada. Outra situação que eu quero trazer agora para vocês é para falar sobre Borré. Por quê? Porque Marcelo Gadiardo pediu Borré, segundo o jornal El Crack Deportivo, que é um jornal lá da Argentina, e esse jornal trouxe informação que com a possibilidade do Miguel Borja, que é aquele atacante colombiano, que é o atacante hoje, inclusive também da seleção equatoriana da seleção colombiana, perdão, junto com o Borré, e ele está para sair do River Plate, ou tem esta possibilidade de sair. E caso ele saia, o Gadiardo teria pedido para a direção do River Plate o Borré de volta. A gente sabe que o River Plate ficou muito chateado com a situação do Borré ter optado pelo Inter em vez do River Plate. Ele tinha as duas propostas, do Inter e do River Plate, e ele optou por vir para o Internacional. Não só pela questão financeira, mas pela questão que naquele momento o Inter estava oferecendo um projeto melhor. O Inter tinha ali um time se criando, ainda é um time que hoje a gente até pode questionar se é melhor que o do River, principalmente depois dessa janela de metade do ano do River, com grandes jogadores, a volta do Pezzella, a volta, trazendo de volta, por exemplo, o Marcos Acunha, lateral esquerdo, trazendo também um goleiro que é o Ledesma, que é do Campeonato Espanhol, ainda tendo dois jogadores de 17 anos que estão jogando muita bola, enfim, é um time de craques. Mas naquele momento o River Plate não era assim, era um time ali que estava se formando ainda, e por isso o Borré optou pelo Internacional. Mas o fato é, o Gadiardo treinou o Borré, tem uma baita de uma relação, foram finalistas da Libertadores junto em 2019, e em 2018 também fizeram aquela campanha muito importante, que inclusive eliminou o Grêmio, se vocês forem lembrar, naquela situação, onde teve inclusive a final contra o Boca Juniors e o River Plate acabou se tornando campeão. Então é um time muito importante e óbvio que o Gadiardo tem uma relação muito boa com o Borré. Nesse momento o Inter está muito bem seguro, o contrato do Borré com o Internacional é de 4 temporadas, é um contrato que ainda vai a mais de 2026. Então, nesse momento, o Inter está bem seguro quanto a essa situação. Mas é bom ficar de olho nesta possibilidade, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com essas informações. Valeu, falou e foi!